chamando o Danton aqui, ele já está nos adicionando. Opa! De novo. Aí, Calma de aí. novo. Beleza, vamos aproveitar para anunciar a turma que está entrando aqui, né? Nós estamos aí com Maitê Sampaio, Liana, né? Olha, Ana Rita, a Edna novamente nos acompanhando, Vini, Tarussa, ó, família. Vini, Léo. Pois é, pelo menos a família tem que Ana assistir a gente, Luísa, né? ó, Ana Luísa entrou aí, Ana Luísa participou Do Nova Viagem. do Nova Viagem, né? Ela fez a personagem da Uli, né? Criança, por muitos anos. Quer dizer, até ela crescer e depois ela passou a fazer personagem drogado, né? Ficou um tempo com a gente. Ela esteve aqui mais Exatamente, cedo. Vai assistir em casa você, falando de você exatamente. aí. Aí, Ana Luísa, aí, Vânia, tá no... Ana da escritora. Quem quiser falar o nome, de onde que é, fica à vontade. Diogo, Ana Luísa, tá aqui, ó. Estevinho, Ó, Cecília, né? Estevinho já tá aí atormentando a gente. Fabiana Morena, estamos aí. bacana. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma imagem aqui, Danton, que eu andei filmando aqui. Aqui, ó, se brincar, a Ana Luísa deve estar numa dessas aqui, amigo. Mas, ó, esse aqui é da Nessa Uli, a hora que... já Não, isso é do Nova já é Viagem, né? Arataque, aí é Arataque, né? Isso. A Era Aline, ataque. já não, acho que a Ana Luísa já era mais mocinha. Não, rapaz, ela aparece nessa cena aí, ó, tenho É? certeza. Ah, então sim. Ela, inclusive, ainda criança, a Ana Luísa viajou com o GAN, né? E foi uma das vezes que eu não fui para Palmas, me parece. Ela viajou com um grupo, eu sei que acho que a minha irmã foi junto e tal, né? Que a gente, dentro do grupo, a gente carrega a família, né, Murilo? Exatamente. Eu Aliás, é falo, por isso que o grupo é grande. A gente põe a família no meio e toca o barco, né? A Liana exato, né? estava grávida nessa ocasião aí, né? Ah, Ana Luísa, Exato, ó, vai aparecer você aí, minha filha. Você fica de olho aí, que uma hora você aparece aí, pôr a língua pra fora. Olha Ó, só. Felipe Sala, ó. Tem uns Oh, aí que tá muita meio gente. longe, eu não tô conseguindo enxergar também, né? Por causa da Andréa idade, a Lima, imagem que é, André Aline tá ali no pacote também. Acho que até a gente. Karine está ali, se não me engano. Renatinha, ó, o cabelão da Renatinha ali, Mário Neto. A Melissa lá atrás, ó. É, a Aline Melissa, tá ali atrás, ó. Ah, é a Maurício. Mila Moreira, lá. A Mila ali tocando violão, né? É a Mila? É a Mila. Mila Mala. Eu Nossa, tô aí nesse show. eu me A lembrava Vâmbia tá que aí também, exatamente. A Vâmbia é também tá aí verdade. nesse show ali, ó. A Poliana. Poliana acho que tá ali também. Eu não Pois sei é, como é que tá aparecendo pra vocês, mas a minha imagem tá bem na frente de uma parte aí, né? sim, sim. Mas até a Vâmbia falou que ela nunca foi para Franca com a gente. Eu não Ela lembro foi sim, da porque esse apresentação. espetáculo aí foi franca. Pois é, foi Franca, porque a Aline Arataque só apresentou uma vez e foi Franca. Acho que a Vâmbia que Foi. não lembra. É, pode ser. É, o Maurício, o A, Maurício era Ali- um bebê. Não, não, a- o Jimmy, aí também não. Falar que o Maurício era um bebê aí não. Você não, tá bebê nem até louco. tanto, né? Ele É, a podia estar mais magrinho Natália, que hoje, mas bebê nem Natália tanto. Assis tá aí, inclusive, parabéns, Natália, é o aniversário dela hoje, né? Natália tá lá Natália, em Vancouver. parabéns! Parabéns, Oh, Natália, felicidades pra se você, eu, minha amiga. eu já falei um parabéns lá, se eu não falei parabéns, minha querida. Felicidades para você e para todo mundo que Isso. faz essa semana aí. É, então, eu não sei, eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Agora nós temos mais Sim. tempo, né, Dantão? Vamos ficar É, 2 horas agora, nessa live aqui. agora a gente pode continuar com mais calma, né? Daquilo que a gente Pode. não falou, né? Aqui, Do ó, que esse aí eu nós... tirei no VHS, né? Então até a imagem fica, tem hora que fica colorida. Ó, Simone Marques, ó. Simone, esse é o primeiro Vida, esse é É. Vamos ver o que atrás que ela dela, fala ali, ó. Um isso. Dá para ouvir? pouquinho, talvez. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume aqui. Acho que não. Tô vendo eu aí. Você tá aí, ó, bem na frente aqui, ó. É, esse aí, esse cara aí, cara pálido, Exatamente. tinha até cabelo. Olha. Com quem que você tava contracenando ali? Era a Oliana? Não, acho que não. Não sei se era Ana Roberta, não lembro muito bem com quem era, não. Eu vou ter que ver de novo depois dessa filmagem aí para ver quem era a figura. É. Eu tô trabalhando com o A Jimmy. lá Melissa criando o mundo, ó, no fundo. É, mas isso aí eu vou defender minha amiga, que isso aí é lenda. O pessoal fica falando que ela que é das antigas, mas tem muito mais gente mais velha que ela. Vou parar por aqui, Danton, porque Sim. senão a gente não continua a nossa conversa aí. Não, Beleza? perfeito. Vamos Então, seguir, vamos seguir. vamos lá. Já deu pelo menos para ter uma ideia de quem nunca tinha visto esses espetáculos, né, Danton?
sim, do sim. que eu disse, que era um negócio, era algo grandioso, assim, que eu olhava e falava assim, meu Deus, é muita gente no palco, como é que eles juntam tudo? Então tá aí um pedacinho do Nova Viagem, né, e um pedacinho do Vida, para o Exato, pessoal ver, exato. né? Eu queria Sim. então, vamos aproveitar que a gente está nessa vibe aí, sorrindo, achando bom, para falar de alguns casos de bastidores. Eu vou falar um, queria que você falasse outro, né? Não só de bastidores, mas das viagens. Eu não sei quem que lembra do Gan, que está aí online com a gente agora, que nós fizemos uma viagem, se não me engano foi para Franca, porque era o caminho da roça, né? Vamos dizer assim, que a gente Sim. fazia, né? Que a gente ia sempre para Franca, numa das apresentações que a gente foi para Franca, chegando aqui já ali pro meio de Bela Vista, não sei onde é que foi, o que que aconteceu com o ônibus? Acabou É o ver- diesel. Acabou o diesel do ônibus. E nós ficamos no meio da estrada esperando socorro, né? Para o pessoal vir, até empurrar onde nós chegamos a empurrar, foi uma confusão. Se você tiver alguma outra história de bastidor para contar aí, Não, eu tenho histórias de algumas histórias, né, até a gente tinha conversado sobre isso, né? Mas eu vou falar é, antes de contar das histórias que são engraçadas, né? Uma coisa que esse trabalho nosso sempre nos presenteou foi com o inusitado, né? O inesperado, já esperado, né? Eu tava rememorando, né, das nossas apresentações e eu lembro, por exemplo, apresentando Vida em Morrinhos, foi na sequência, a gente foi para Morrinhos, depois a gente foi para Caldas Novas. Eu lembro que Morrinhos, num teatro lá, num determinado momento, simplesmente acabou a energia, né? O palco ficou todo escuro, não tinha som, não tinha luz, não tinha nada. E aí, né, onde entra, né, o trabalho, acho que da espiritualidade, né? Intuir o Maurício cantou uma música no escuro com as pessoas, e aí voltou, né? A gente voltou à cena a partir daquela cena ali, né? Voltamos um pouquinho a cena para reiniciar, não o espetáculo inteiro, que já estava na metade, mas isso eram recorrentes, né? Acontecidos, né? E fatos que a gente passava nesse tempo, né? Era sempre, mas quase que todas as vezes, a iluminação, né? A coisa da luz dava pau. era um problema, né? Problemas de som a gente tem tido, né? Às vezes mais por uma questão de tecnologia hoje, porque a gente usa microfone nesse último espetáculo que está aí no fundo aí, né, do circo, mas o som também sempre nos pegou, né? De alguma forma, né? A montagem de cenários, né? Chegar e pedir a produção local, algumas coisas que a gente não tinha, a gente tem que se virar nos 30. Lembro que a gente foi para uma vez, tanto para o LEM, tinha a pessoa do LEM, no dia que a gente estava fazendo teste anteontem, né, Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, ali, Aham, tinha. sudoeste da Bahia, e também em Rio Claro, Rio Claro foi o teste da Aninha, Ana Cadevi, né, que a gente convidou ela para participar, só que ela não sabia que ela estava sendo testada. Na hora que acabou o Não, espetáculo de Rio Claro, a gente falou para ela, você está aprovada olha só. para estar junto com a gente no GAN, né? Mas esses dois locais, tanto no LEM quanto em Rio Claro, nós literalmente tivemos que fazer uma caixa preta, né? Que para quem olha aquela foto do fundo, né, que está aí atrás de você, né? A caixa preta é dito que tem as laterais, né, que a gente, como espectador, vê, as laterais escuras e o fundo escuro ou de uma outra cor que a gente vem escolher, né? E a gente fala que a quarta parede, né, é a parede onde está a plateia, né, que é onde a gente tem ali, né, a divisão. Então, assim, ó, ter que transformar, né, depois de viajar o dia inteiro, chegar às 4 da manhã, acho que dorme 1, 2 horas, quando dorme, e enfrentar, né, montar um palco para ele parecer um teatro, né, porque alguns, né, dos nossos maiores espetáculos aí, eles foram a formatação deles é para um teatro tipo italiano, né? Não que Uhum. não caiba. Do circo já é um que a gente consegue já ter um pouquinho mais de diversificação nesse processo. Mas essas, né, são situações bem tensas, né, complicadas, mas que a gente sempre enfrentou. Como é que desce um pano vermelho? Como é que entrava a cadeia da mendiga? Enfim, essas coisas todas que a gente tinha que rebolar, né? Por Desafio isso, total. exato, alguém falou aí, né, das produções das festas, né, de figurinhas, né, isso tudo também é do aprendizado. E que vem com a necessidade, né? A gente precisa, vamos embora, vamos fazer, vamos enfrentar, né, arregaçar É. as mangas, vamos dar conta de fazer. Agora Ainda das. bem, ainda bem que Diga. recentemente nós tivemos uma excelente aquisição que veio junto com a Noêmia, né?
a Tira Collor, que é o nosso técnico de som, né? Presidente, que é o Fernando, né? Fernando, Que Fernando. graças a Ô, Deus Fernando. essa encrenca já diminuiu nossos problemas, né? Sim, sim. E aí, Já, aproveitando aqui, ó, nós temos aqui sim, a Uliana lembrando aqui que já teve lâmpada estourando no palco, né? sim. Cenário improvisado com alfinete, palco É, pequeno, que sim, mais aqui, sim. ó? Já Esqueci teve tombo de do, palco também, né? A gente já, falou aí a, de Renata- uma bateria, eu a esqueci, eu bateria esqueci o já nome. caiu no palco aí uma vez. Teve uma bateria, como é que chamava o menino? Hoje ele está nos Estados Unidos. Marcelo Mesquita. Marcelo Batera, e tava tocando, de repente, pá, caiu, não sei como é que chama o bumbo, alguma coisa da É bateria o caiu. surdo da bateria O surdo, comprado, foi tudo o pro surdo chão. fez um barulhão danado. Eu falei, ó, vou cobrar de você depois isso aí, viu, Marcelo? Então, a Renatinha falando Essa, que lembra que foi no Grata Vida que houve uma invasão espiritual. Jesus, credo. Ave Maria. é, eu vou citar, né, quando a gente fala de esses bastidores, né, os bastidores podem acontecer tanto lá, né, nas coxias, Uhum, na nossa preparação e na nossa continuidade enquanto personagens que estávamos ali, né, segurando essa onda, né, a linha, né, de construção da personagem, da vida do personagem, e muitas vezes ali, ou às vezes, inclusive no palco, nós tivemos problemas espirituais, né, que chegavam, a pessoa às vezes terminava uma cena, né, quando ela saía, né, para a coxia, ela entrava em choro convulsivo, né, muito, né, porque as influências, as cargas, né, não vou dizer que são só negativas, não, às vezes pode ser até por excesso de luz, eram tão intensas que os atores e as atrizes às vezes não suportavam, né. Foi quando a gente começou a perceber isso acontecer com uma certa frequência, ou no palco, ou nas coxias, né, que nós fizemos um estudo mais forte ainda, e com orientação também, né, com os nossos amigos médios e também do plano espiritual, que sempre deixarmos, né, o espaço de abertura para a mediunidade para quem tem condições, para quem está na plateia e talvez não para a gente, né, porque isso estava interferindo de certa forma. Isso aconteceu em exatamente. Morrinhos, eu lembro disso, né, e a gente tem que segurar muito essas ondas nesses momentos, antes ou depois, ou durante o espetáculo, né. Agora, das coisas engraçadas, né, que você pediu, eu vou citar duas durante viagem, né. Uma foi vindo de Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, eu não lembro, né? Teve dois fatídicos acontecimentos no ônibus, que eu não sei se foi na mesma viagem, mas uma pessoa, né, passou mal e botou tudo para fora do corredor. Eu lembro que eu e a Ana Credo. Lúcia, aí você tem que sabe, se Tem que... desvencilhar dos seus pudores, né, e ali limpar, ajudar a lavar, Não, né, a sujeira que tinha, né? Já que cheiro aconteceu isso gostoso. já aconteceu isso em ônibus e também para o ônibus que eu preciso descer e sai alguém correndo atrás de uma árvore porque estava com Ave Maria. piriri, né? Nossa Senhora, E Maria. aí ter que parar o ônibus porque senão a coisa ia ficar ali no meio dos corredores, como foi a história do monte. Então essa foi uma das que a gente preocupa na hora, mas depois se torna uma brincadeira, né? Uma contação de histórias, né? Com certeza. E teve uma outra. Eu falei que a gente teve, né, trânsito de pessoas aí, né, que ajudaram o GAN, no Vida, o João Caetano, né, veio e fez uma participação fantástica, que inclusive foi uma coisa interessante. Na estreia, ele usando um microfone, eu acho que sem fio, se não me engano, não era um Não. microfone do GAN, o microfone dele ficou mudo, né? E ele, sem som nenhum, ele canta a participação dele, a voz dele, assim, no gogó, né? Eu não sei que teatro era, eu acho que foi o Centro de Convenções, A e capela. para ampliar, então aquilo assim, são os acontecidos, né? Mas a gente teve, né, nessas idas e vindas de pessoas, né, tanto na parte de música, teatro, dança, né, artes plásticas também, nessa oscilação de pessoas que vêm, que vão, que se afastam, voltam, fica grávida, depois volta com o bebê. Nós tivemos participações especiais, como nesse espetáculo Vida, quando a gente foi para Palmas. Quem foi com a gente fazer a bateria foi o Chocolate, que era, na época, ele era o baterista também do Lulu Santos, né? Um negro muito simpático, muito bacana, um cara muito sorridente e tal, e muito enturmado com a galera, né? Todo felizão. Aí a gente tinha a Vanessinha, na época fazia um personagem que é entre o bem e o mal, era ela e a Lenita, né? Lenita, que hoje foi a nossa última diretora que concebeu junto com a gente aí o circo, né?
E a Vanessinha fazia uns movimentos com o braço, parecia uma borboleta, ela fazia assim, né? Assim, Uhum. mas meu braço vai fazer. E aí Igualzinho, tá idêntico a Vanessinha. assim, não, nem de longe. Mas aí o Chocolate na volta, né? A gente terminava de apresentar, já saía, vinha embora, comia e vinha embora, né? E aí o Chocolate fazendo muita graça, né? E imitando a Vanessinha, colocava os braços para trás, imitando a Vanessinha para lá e para cá, no corredor do ônibus, né? Aí a gente tinha uma figura naquela época, que hoje, né, tá junto com a gente, mas não está no GAN atuando, né? Que se chama Ana Lúcia, né? Que é uma big, uma atriz, né? Eu falo atriz E completa, que cantora também, dança, né? Porque representa e canta canta muito bem. muito bem. Tem músicas, né, do GAN, inclusive a música Busca, a letra dela, né? Gravou também e tal. Mas essa é uma figura, né? Que é uma figura do GAN, né? Essa daí, para quem já esteve com ela, Ela é sabe o que mesmo. que é Ana Lúcia. Ela pegou, só deu uma olhada pro Estevão, e o Estevão, tipo assim, acenou Pode para ele fazer, assim, né? Pode faz, né? fazer. E aí ela tinha uma personagem que, para quem acompanha ela e o Marcelo conversando nos grupos aí, eles falam muito como se fosse um preto velho. E ela fez uma preta velha que ela sempre fazia com a gente, né? Eu mesmo já encenei com a Ana Lúcia, né? Eu sendo filho da preta velha, enfim. Nossa Ela senhora, pega coitada. e simula uma incorporação de uma preta velha nessa hora no ônibus. Ai, ai, ai. A coisa é tão engraçada porque, assim, ó, porque o Chocolate, né, ele quase ficou branco. E até ele conseguir, né, cair, né, na real e ver que aquilo era uma brincadeira, ele demorou pelo menos uns 3 minutos de preocupação, Nossa. sabe? Então, assim, ó, aí na hora que ele tava assim, que tava sem gracinha, aí a turma caiu, tipo, porque todo mundo sabia que a Ana Lúcia estava fazendo brincadeira, né? Então, essa foi uma das coisas marcantes, assim, que sempre marca também alguma coisa das nossas viagens, né? Então, É, essa não, bacana. não podia passar, né? Bacana, é. Sem falar, né? Isso O foi... pessoal tá falando, nós estamos aqui com a Fernanda Azeredo aqui também, que também dessa época também já lembrou muita coisa aqui, né? Muita coisa de palco. A Yara Sim. Bailão, Vini Lemos, Ô, gente, que coisa a mais boa. Tarutza tá aqui, né? O pessoal falando, lembrando dela aqui. Olha aí, Fabrício, que bom essa Ana, galera junto com a gente. muita gente aqui, viu, Danton? O pessoal Muita gente tá tava. curtindo as histórias. Fernanda provavelmente participou de algumas dessas no Vida aí, que ela tava no Com Vida com a certeza, gente, cantava, com enfim, certeza. tanta gente, né? Mig Júnior, quem estava aqui agora mesmo, também não sei se ainda está aqui, se continua, é o Leopoldo, filho Olha, do Juquinha, estava por aqui que bacana. também, muita gente. Danton, tem muita história, cara. A Renatinha até comentou aqui, acho que foi ela, é muita interação quando a gente viaja, né? Porque a gente passa 2, 3 dias juntos o tempo todo, né? E dentro do ônibus eu me lembro que para mim era uma das melhores partes assim da viagem, era no ônibus, porque é onde todo mundo brincava, se divertia. Na ida um pouco mais tenso, né? Mas na volta era uma diversão, né? Luiz Henrique, então, vou te falar, Nossa, rapaz, a gente ria muito com aquele rapaz, né? é verdade, Saudade verdade. do Luiz Henrique também, Luiz Henrique estava aqui. Danton, eu vou partir para outra parte aqui também, senão daqui a pouco termina outra live e nós A vamos outra lá falando vamos das ter que coisas. começar. Então, agora Vamos eu lá. vou aumentar uma parte que eu queria saber das situações difíceis que o grupo já passou, né? O Marcelo, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Eu queria você como psicólogo também, né? Porque o Marcelo também é psicólogo, mas a sua área talvez seja um pouco diferente da dele, né? Eu queria saber como é que essas coisas foram resolvidas, né? Sim. Em alguns momentos, né? Eu lembro até de um medo de alguns integrantes. Eu lembro da Renatinha, assim, a gente bem preocupado, porque eu lembro que teve foi logo que eu já tinha entrado já, e a gente tava com medo do GAN acabar, né? Assim, tava um clima tenso, assim, em geral, né? E acho que era bom você falar até o dos motivos, né? Quando que isso acontecia? Quando que esses momentos tensos aconteciam aí? Sim, sim. Eu vou aproveitar, né, para entrar nesse longo tempo, né, e citar, né, para quem não conhece o histórico do grupo, né, os nossos espetáculos, os grandes espetáculos, né. Eu tinha anotado aqui, a gente teve o Vida, depois teve o Nova Viagem, a gente fez que foi uma criação aí meio maluca que eu fiz, mas que conta a história do grupo, né, no plano espiritual até a encarnação, que é Evolução, que é esse aqui, ó. Para quem não conhece, essa camiseta Essa poucas pessoas camiseta. têm, né? Que Eu chama tinha uma dessa. Evolução, que era Evolutes Omni, era o nome que eu viajei na maionese, mas era esse. Depois veio o Arte Nascente, que é mais com a banda, mas com a participação muito forte do pessoal do teatro ali, né? Da dança. E depois o Vida é uma História, agora o Grande Circo das Almas, né?
as histórias que a gente já vivenciou, né, de relacionamento, de muita gente, cada um na sua caixinha pessoal, né? A gente fala, né, que o GAN é um ONG, é uma empresa com caráter familiar, né? Porque a gente tem uma convivência muito forte ali, né? A gente fala que não é uma família consanguínea, mas a família que a gente tem criado, a gente sabe que a nossa, o Marcelo falou disso também, né? A criação do GAN, ela aqui só foi plasmatizado, né? Ela foi feita lá no plano espiritual. Então a gente tem essa força muito característica nossa, né? De sermos próximos, enfim. Então, automaticamente, a gente tem também, né, amores, né, e também tem dissabores nesse processo, né? Dos mais diversos, né? Você cita aí, né, que é a possibilidade do grupo já, a gente pensar, vai continuar, não vai continuar, né? E eu vou relembrar, né, uma passagem também que ocorreu comigo lá eu acredito que antes do Vida, né, não me lembro, mas eu acho que antes do Vida, do primeiro Vida, em que eu era o coordenador do teatro, né, e eu me vi como o único integrante do teatro, né? A Simone tinha saído, foi logo que a Simone foi a primeira coordenadora, ela fez Relações Internacionais em Brasília, e depois, né, foi galgar outros caminhos e acabou, né, me fala, descendo a sua barraca, desligando o grupo, né, e indo para Roma e está lá até hoje. E ali aquilo foi um momento em que eu mesmo falei assim, e agora? Porque é um apoio que a gente tinha, né? Eu tinha a Simone, né, como coordenadora, e a pessoa que trabalhava comigo dentro da área, né, como um apoio muito forte. Então, aí eu me vejo sozinho, sem ninguém para trabalhar. Assim, então, acabou o teatro, né? Só tenho eu, né? Então, mas stand-up, né? Na época não tinha stand-up, né? Não, Podia ter feito stand-up, né? Eu acho que também nem tinha tanto esse know-how para fazer isso, né? Mas tem um lado, Murilo, que a gente nunca pode deixar, né, de perceber a existência, a presença, que é da espiritualidade que nos ampara, né? Com toda certeza o trabalho não ia acabar ali. Assim como com toda certeza o trabalho não ia acabar agora nessa sua lembrança, né? Se o GAN vai acabar, né? O teatro vai acabar, a música, né? A gente tem esse lado, né? Que a gente trabalha com isso, a gente acredita nisso. Então, falar vai acabar, a gente realmente não... a gente está quase cuspindo no prato que a gente comeu, nos alimentou tanto tempo, né? Porque a gente está ali e sabe que o amparo vai acontecer. E da mesma forma que a gente tem esse amparo, né, do lado espiritual, que é sempre muito presente, né, e constante, né, nós também sempre tivemos pessoas aqui para nos amparar e nos auxiliar nessas horas, né? Nós tivemos, há muito tempo atrás, né, ainda quando a gente não chegou a fazer um contrato financeiro com profissionais, nós tivemos a Elzi, né, Elzi Nascimento, que é a psicóloga, que é uma das primeiras conversas, inclusive, sobre o GAN na Campo da Paz, foi dentro da casa dela lá, né, na Campo da Paz, mas uma psicóloga que sempre deu muita força para a gente também, né, exatamente naqueles momentos em que o emocional, espiritual e o pessoal, né, que é o material nosso nessa nossa vivência, deu as suas balançadas, né? Fez uma série de vivências com a gente, né, experiências que nos aliviava e também nos fazia refletir com muitas coisas, para que a gente pudesse seguir adiante, né? Logo depois, a gente teve uma outra psicóloga que nos amparou muito também, que é a Célia Gondim, que foi, e ainda é uma referência para a gente, né? Tinha que nos um auxiliou... outro junto, né? Tinha um outro junto com ela. Mas assim, eu não me lembro quem que era o nome. Não, eu vou chegar... porque ainda nessa fase, a Célia chegou a fazer alguns trabalhos com a gente, que foi um trabalho bem voluntário, né? Mas chegou a um certo ponto, isso mais recente, deve ter aí acho que uns 3, 4 anos, né, eu não tenho essa precisão aqui, nós precisamos de ir atrás de um trabalho profissional que fosse remunerado, que tivesse horas e que a gente sabia que não ia ser só um momento específico, só uma vivência, só uma experiência de, sei lá, de 2, 3 horas de trabalho. A gente sabia que ia ser uma demanda muito maior, né, porque o grupo precisava. Então foi quando a gente contratou, né, de novo, aí a Célia, contratamos ela, embora uma psicóloga, espírita, né, de formação também, mas buscamos ela profissionalmente para trabalhar conosco, né, e como um trabalho muito grande, um grupo muito grande, e ela é também psicodramatista, foi minha professora, inclusive, né, e foi minha terapeuta por muitos anos,
ela trouxe o Newton, né? O Newton que veio Newton. fazer um trabalho junto com ela, né? E a gente desenvolveu um trabalho para desamarrar algumas couraças, quebrar algumas couraças, né? E tentar encontrar alguns caminhos para que o grupo pudesse continuar, né? Apesar das nossas dificuldades, né? Eu acho que são os dois lados de trabalho, né? A força também que existiu, né? Assim, e paralelo a isso também, né? Eu sou eu acho que o psicólogo mais velho do grupo, né? Eu tive a possibilidade aí de estar também tendo uma formação dentro do trabalho com grupos, né? Especificamente, onde eu trabalhei com criança, adolescente, meninos de rua, enfim, e com funcionários que trabalhavam com essas crianças. Eu fiz uma formação bem extensa dentro da área de trabalhos de grupo, né? Eu, como psicólogo, primeiro que formei, depois veio Melissa, eu acho que logo depois Marcelo, né? Teve André Lino também um tempo, mas assim, a gente também sempre tentou trabalhar um pouco essas nossas relações, né? No que era possível nessas nossas formações, para que em alguns momentos a gente pudesse também trazer um pouco do alívio, porque, como você disse lá, nós somos convidados, né? Somos voluntários, mas o nosso compromisso não é voluntário. Nosso compromisso, a partir do momento que ele é firmado, ele é compromisso, né? E compromisso firmado, compromisso aceito, compromisso tem que ser, né, cumprido, né? As tarefas são assim. Então, dentro desse trabalho com arte, né, para poder trazer um pouco dessa dosagem de um pouco de leveza, mas um pouco de atentar para a responsabilidade, né, para tudo isso, né? Então, nós também sempre nos auxiliamos, né, de acordo com as nossas necessidades, né? Eu lembro que, não sei se foi na nossa conversa de anteontem, né, as nossas preparações para os espetáculos, né? Eu lembro que quando foi fazer o trabalho do Nova Viagem, naquela época eu não estava no grupo, eu saí no final de 98 e retornei no comecinho de 2001. A Claudinelli, né, da área de medicina, quanto que ela não contribuiu com os trabalhos, estudos em relação às drogas, às consequências, às reações, o que trazia. Então, assim, nós sempre, né, também, né, hoje, além de multifacetada as nossas áreas de arte, né, nós somos uma equipe multidisciplinar, né, Murilo, que nos auxilia na hora da necessidade, né? A gente da música, Vanessa aí, Paulinho, Luiz Gustavo, uma galera, né, que são profissionais da área também, que estão auxiliando nas suas áreas, né? E as outras áreas específicas, a arquitetura, Juliana, quantas vezes, né? A gente fazendo figurino, a gente fazendo cenário, né? Luiz Paulão Henrique também ajudou Luiz bastante, Henrique, montando os não, palcos, né? Chavinha de exato. fenda lá e tal. Exato. Então, dessa forma, né, foi que a gente foi se sustentando e se amparando, né? Então, de todos os lugares a gente podia se apoiar para que o grupo não acabasse, né? Porque isso é um risco. Claro que é um risco, mas a gente também acredita na continuidade do processo, né? Você lá perguntava assim, quando é que você viu que o grupo estava no caminho certo? Eu acho que o grupo estava no caminho certo quando ele foi planejado o plano espiritual, né? Que era uma coisa que era para durar por muito tempo e que dure para a vida inteira, né? Para as novas etapas, né? Fora isso, nós estamos vivendo nesses 32 anos e em muitos anos para quem está vivendo o que a gente está vivendo agora, né? A humanidade está vivendo uma coisa nova e nós estamos nos reinventando, né? Estamos aqui fazendo live, estamos ali fazendo reuniões virtuais, enfim, tem uma série de coisas que vai nos amparando, né? Nos colocando à frente, né? Exatamente. Então, mas fica o recado, então, para uma vigília maior, né? Para todos os artistas espíritas aí, para que antes dos trabalhos reforcem, né? As reuniões mediúnicas, os estudos, as leituras, culto do Evangelho no lar, né, Danton? Já que o Espiritismo é a base que nós temos no Grupo Arte Nascente, né? Porque a gente lembra que realmente era antes, cara. O palco começava a torar, quebrar mesmo, era um pouquinho antes do show, 2 semanas antes do show, o povo começava a adoecer, começava a torcer pé e virava uma confusão. Então a gente tinha que, às vezes, puxar, né, o pessoal e falar assim, ó, vamos manter a linha aí, serenidade, vamos tocar para frente. Eu queria perguntar uma coisa para você, porque só teatro ou você chegou a participar da música? Parece que tem uma música que você ajudou a escrever, eu queria que você contasse um pouquinho para nós aí. Na verdade, eu tenho uma letra de música, né, que chama que é a música Reparação, ela tá eu sei que ela está no Nova Viagem, não, no Arte Nascente, ela foi gravada pela Renatinha, né? A letra é minha, quer dizer, minha,
E a música, né, do José Marcos com a Renatinha. Essa música Reparação, a base da reparação, eu até citei isso, mas eu acho bacana falar, né? Na minha época ainda de formação, eu estava ainda fazendo, já estava fazendo estágio, provavelmente em 91, último ano de estágio, eu tive o prazer, né, de certa forma, de atender uma pessoa que tinha uma proximidade com o aborto, e aquilo mexeu muito comigo, né, porque já era um tema do grupo, né, e a pessoa me procurou porque ela sabia que eu trabalhava no grupo, e como eu não tinha uma experiência dessa área de atendimento, eu estava estagiando, né, aí eu busquei, inclusive, a Elzi Nascimento na época. Então, a primeira vez que eu ouvi falando sobre reparação, foi a Elzi me falando, né, colocando para mim o que era, como é que poderia ser esse processo, como é que deveria ser esse processo, né? A reparação para onde, para quem? E no decorrer do tempo, né, também eu não cheguei a colocar, né, nas nossas palestras que a gente fazia sobre a questão do aborto, a gente era muito incisivo às vezes, a gente era muito duro, inflexíveis, né? Acho que no começo, né, começamos a fazer palestra em Franca e continuamos aqui em Goiânia. Então, mas muitas vezes nos colégios ou dos lugares que a gente estava, a gente via que uma ou outra pessoa, às vezes uma menina nova, saía ou estava chorando ali na plateia, né, fazendo palestra, não era nem uma grande apresentação, mas tinha teatro, música às vezes também, e a gente percebia que sempre a gente precisava de ir lá e conversar às vezes, ou muita gente saía e sem ter tido esse contato, né? Então, nós fizemos o primeiro Vida, e no primeiro Vida, ele, nas suas, né, versões, teve uma primeira e segunda versão do Vida, é um tema que não é dito, não é falado, né, nesse Vida, exatamente sobre a questão da reparação. A gente fala muito, às vezes, né, eu lembro que tem uma música, acho que é Perdão, que é uma música que fala daqui, dos pais, né, que fizeram aborto, pedindo perdão para o espírito que desencarnou através do aborto, né? Mas a gente também nunca não tinha um trabalho inverso, né, com essa mãe, né, que sofria às vezes com aquilo, porque N condições, né, a levaram, né, ou poderiam ter levado a essa prática, enfim. Então foi quando a gente viu a necessidade, eu falei assim, eu preciso de fazer alguma coisa, porque a gente já ia estar montando, eu acho que a gente ia estar montando um outro espetáculo, não me lembro, né, eu sei que ele entra no ouvido uma história, essa música, exatamente fazendo esse papel que foi a intenção dessa música, né? É um espírito de um ser, né, um espírito de um ente abortado, que ele perdoa a mãe. É emocionante, né? É verdade, assim, que eu não consigo falar sobre isso sem me emocionar, né, porque isso é muito forte na nossa história, né? Vendo ali o Felipe nessa semana fazendo uma live, falando que ele como médico hoje, né, tratando dos partos naturais, tratando da vida, né, porque no passado, né, ele foi um dos que usou a medicina para poder fazer muito aborto, e hoje ele está em outra tarefa. Eu sei que no passado nós tivemos também essa infeliz, né, caminhada, mas com essa grande oportunidade. Então, e aí eu falo que, entre aspas, a criação dessa letra, porque eu sei que eu fui muito inspirado. Eu tinha alguma coisa, eu tinha uma necessidade, porque o grupo precisava, o grupo e as pessoas que nos acompanhavam, mas eu sei que a intuição, eu falo, o download caiu naquele momento assim, de uma força muito grande, né, para que saísse aquilo, né? E lembro que tentaram, quando eu passei, aqui está a letra, eu preciso de uma música. E chegou a ter uma modificação na letra e um outro tom, eu falei assim, não é isso, eu preciso dessa música só voz e violão, né? Tanto que eu já bati de frente com vocês muitas você vezes. já me cortou logo na porque, primeira. Eu falei assim, não, eu nem queria tocar mesmo também, tem problema, porque não foi por uma coisa muito minha, né? Porque a letra, eu sei que a influência, né? a interferência, era muito assim, ela veio para dar esse recado, né? E quanto mais reflexiva pudesse ser, né? E foi assim que foi a criação da melodia. Mais, né, né? intimista, né? Quanto Sim, mais intimista exato, ela né? fosse, melhor para o momento, né? Isso aí eu sei entender, isso daí, viu, Danton? Eu não fiquei grilado com esse momento nenhum. Fica tranquilo. Mas foi só assim que eu fui descobrir também. Eu vou te falar que uma referência que eu tive para poder fazer uma letra foi, eu sempre fui muito fã de Jota Quest, né?
E ouvi muitas letras, até arrisquei cantar, né, com a Vanessa. Ela me deu muitas aulas. O que você gosta? O Jota Quest, eu cantei muitas músicas dele, assim, ó. E eu percebi que as letras deles pareciam uma carta escrita, né? Então, assim, então era possível eu criar alguma coisa, né? Mas foi a única. Foi só Coisa até boa. aí. Eu não segui adiante, não. Não quer dizer que, né, um dia eu não tenha que refazer esse Aham. processo, esse caminho aí, né? Então, eu com a nossa aniversariante do dia, Natália, estávamos fazendo um dia um teste aqui numa live com a conta do GAN, e É, aí algum dos nossos seguidores perguntou assim pra gente, como eu faço para entrar no GAN? Eu sei que tem várias histórias, a minha mesmo dá um livro aí, depois qualquer outro dia eu conto, se der tempo, que eu acho que não vai dar. Mas conta para nós como é que hoje é para entrar no grupo. Se quiser, entra, se não quiser, não é. entra. Tem que ser um artista ou não? É, vou fazer um histórico rapidinho disso, né? Num passado, na época que a gente entrou, que a gente fundou o grupo, né? Nós tínhamos, alguns tinham alguns conhecimentos, né? Às vezes intuitivo, às vezes porque trabalhou, tinha experiências e tudo mais, eu no teatro, o Maurício na música, os meninos na instrumentação, o Marcelo na criação, enfim, na escrita e tal. E aquilo, naquela época, até um certo ano, né? Não sei quando, o GAN também foi uma escola, né? Daquilo pouco que a gente sabia, para tentar passar e ensinar algumas coisas. Então, assim, cada laboratório, cada exercício, né, era uma coisa específica, porque a gente estava aprendendo junto. Então, era muito mais fácil, né? Trazer pessoas, pensam, uma área de teatro que não tem ninguém, então, claro, pode vir, gente, vem, né? Não existia uma seleção para o processo, né? E, claro, o grupo foi crescendo, foi ampliando, né? Aí começou-se a ter a possibilidade de vir pessoas afins, né? Ou dentro da arte, mas sempre na correlação aí com o espiritismo, né? Que é a base, né? Das mensagens, né? Até chegar a um ponto em que a gente tinha que limitar essas entradas, porque assim, não dava para ser todo mundo que queria entrar e porque às vezes não tinha um espaço para colocar, né? Não tenha. Eu sempre falei, né, que quando a gente está trabalhando com produção e com direção, né, contra-regra, iluminação, sonoplastia, quem faz esse meio de campo, né, o hold, para a gente que está trabalhando ali, são os nossos braços e nossas pernas, né? Então sempre tem um trabalho. Então, mas nem sempre a pessoa está ali porque eu vim só para poder passar slide, né? Para poder, que nem no Nova Viagem, né? Que era multimídia. Então, quantas pessoas vieram só para esse papel, mas teve gente que entrou para esse papel e depois quis ir para o palco, né? Então a gente teve que fazer uma certa limitação para que, como é que eu entro? O GAN está sempre fazendo seleções, né? A partir do momento em que o grupo ou a área, uma área específica, solicita a demanda, exige, né, a entrada de um profissional, de alguém que conheça, domine alguma técnica, alguma coisa para ensinar, ou para encenar, ou para cantar, né? Então, hoje passo a ser a partir de convites ou de seleções que a gente estamos aí fazendo a divulgação, né? A gente fez recentemente na música, né, para instrumentista, provavelmente vai ter em outros momentos, né, que com essa rotatividade de pessoas, às vezes sai alguém e precisa de ter outra pessoa no lugar, né, Eu para inclusive fazer essa... eu tava falando com o Jimmy, inclusive, porque agora com a história da internet e esses meios digitais, né, a gente, possivelmente, nós vamos precisar dar um upgrade nessa área aí para dar conta do tanto de Sim, coisa que nós estamos pretendendo fazer, né, Danton? sim. Mas bacana. Eu vou citar, por exemplo, o Jimmy, né, que acabou de entrar. Então, assim, existe um processo, você vai receber um convite, às vezes existe um olheiro que você não sabe. Então, nossa, aquela pessoa é bacana, a gente discute lá na área, discute no grupo, vamos fazer um convite, a pessoa aceita, vai lá, faz um ano de estágio com o GAN, né? Nossa, mas Uhum. estagiário, gente, nós já tivemos maestro como estagiário do GAN durante um ano, né? Que trabalhava. Então, assim, não, mas o que é isso? Porque não é só o trabalho artístico que conta, né? Às vezes eu posso ser um exímio ator, mas eu posso não ter nenhuma tática vivencial, enfim, né? E também dentro da área que a gente lida, que é espiritual, e nas correlações para trabalhar. Então, isso é necessário. Com Então, certeza. o convite ou as seleções, elas vão sempre acontecer, né? Nesse Uhum. decorrer. Essa é a forma de entrada. Sempre tem uma Bacana. janelinha aí. Beleza. Então, eu vou falar rapidamente da minha entrada aqui, depois nós vamos caminhar para o final, porque nós já estamos aí com quase 2 horas de live, amigo. E o pessoal, depois Tá? não sei como é que vai dar conta disso daí, né?
Mas assim, ó, Sim. rapidamente eu tinha aprendido a começar a tocar bateria, tinha começado a fazer aula, isso em 98, eu acho, e comprei uma bateria eletrônica e comecei a tocar no EVA. Participava lá do EVA e tal. E aí o Estevão quando ele viu isso, ele falou, vou convidar esse cara para entrar no ganho e ajudar a gente rapidamente ali com as caixinhas de som. Eram duas caixas de som ciclotron. E aí Hum, eu fui lá, rapaz, e me deu uma. Eu sempre gostei de percussão. E com a história da bateria, eu me deu uma louca. Falei, vou comprar uma bateria. Eu morava em apartamento, minha mãe quase que me expulsou de casa na época. Eu levei a bateria pro Fred ver. Vocês estavam apresentando aí em Duvida. E o sim. Fred, quando viu aquele cara com aquela bateria, acho que ele pensou assim, bicho, é a minha chance de sair fora daqui, que ele estava querendo fazer outras coisas. Ele, acho que umas 2 semanas depois que ele viu a bateria, bateu nas minhas costas e disse, amigo, sabe que vem, não vem mais não, tá? Tchau. Sumiu. Ele voltou lá uma vez no gancho, que eu tava doido pra sair, não sei por quê. E aí, assim, eu entrei no grupo, não tinha outro para tocar bateria naquela época, então não tem tu, vai tu mesmo. Ó, É, só para o pessoal lembrar com que certeza. nós temos nossas músicas disponibilizadas no Spotify, no Deezer, podem procurar lá. Lembrando um ponto muito interessante, o fato de vocês escutarem essas músicas no Deezer, o GAN recebe um pouquinho de dinheiro em relação a isso daí, então peço para que quem puder, escutem nossas músicas lá no Deezer e no Spotify, tá certo? E já caminhando para o final aqui, Danton, eu queria lembrar o pessoal que nós vamos, em outros episódios, falar um pouco mais de alguns espetáculos com mais detalhes, tá? Esse a gente deu uma passada geral pela sua história, pela sua vida aqui dentro do Grupo Arte Nascente, mas eu queria que você falasse para nós quais são os desafios que você enxerga para a nova geração que vem por aí na arte espírita, né? E, então, se você pudesse dar algum recado aí para essa turma, o que lhes espera, né? E o que nós esperamos também, né? Como apoiadores aí, para a gente poder encerrar nossa live. Tá. Eu queria, né, em primeiro lugar, né, até citei, né, o que eu falaria, né, essa semana passada passou um filme muito interessante do Chico Xavier, da história do Chico Xavier, e aí, qual que é o recado, né, que a gente dá para a galera nova que está aí, né, ou para quem está querendo entrar, ou para quem está querendo fazer qualquer trabalho, principalmente se for falar de arte espírita, que acho que é o nosso negócio, né? Eu lembro que Emmanuel fala para o Chico, né, quando ele pergunta o que eu faço para poder, né, conseguir ajudar e tal, ele fala, beleza, são 3 coisas. Ele, qual que é a primeira? Ele, disciplina, aí o outro, e o segundo, disciplina, e o terceiro, disciplina. Em qualquer trabalho que a gente esteja, Murilo, a gente tem que assumir a responsabilidade do trabalho, né? A gente consegue fazer um trabalho leve, a gente consegue fazer daquele trabalho uma diversão, mas sem perder o rumo, né, da seriedade que ele nos solicita, né? É, acho que muita vontade, como diz Elzi, muita força, vontade de fazer força, porque é necessário e vai ser necessário em muitos outros momentos, né, nessas caminhadas, em qualquer empreitada da vida da gente, né? Não só aqui no Espiritismo, não só na arte espírita, mas em qualquer lugar. A gente precisa de ter determinação, fala, eu quero, eu vou e eu consigo. Os percalços vão sempre estar acontecendo, né? Os desafios, eles não vão parar, porque a vida não vai parar. E a vida, ela circula, ela caminha, né, com essa certeza de que hoje eu supero alguma coisa, me fortaleço para amanhã fazer e vir a enfrentar outras coisas. Dentro do espiritismo, dentro da arte espírita, funciona da mesma forma, né? A gente carrega aí um estigma, né, que nem toda religião fala, mas a gente escuta muito falar do milindre, por exemplo, né? A gente tem que se reinventar muitas vezes e a gente tem que se conhecer muito para que a gente consiga mesmo estar em conjunto, estar em grupo, né, estar conseguindo fazer alguma coisa em equipe para que as coisas funcionem. Então não adianta eu achar que eu já nasci sabendo, né? Assim como hoje, né, falando aí de seleção, né, voltando à seleção do grupo, hoje a gente exige um pouco mais, porque não dá mais para ensinar. E às vezes a vida faz isso com a gente. Não dá para pegar a cartilha de novo. Então, assim, o que eu já vivi, né, para poder trazer isso para cá, né? Dentro desses burilamentos, a gente quando está no trabalho espírita, na mocidade, enfim, está aprendendo alguma coisa, tem muita história da reforma íntima, né? Então é necessário que a gente faça isso para que a gente se avalie, se reavalie e a gente se
programe para o futuro, né? E eu penso que se não fosse assim, em cima de desafios, o nosso espetáculo circo não tinha saído como ele saiu, né? Para quem não sabe, né, foi um dos maiores desafios do grupo, no meu ponto de vista, né, em todos os sentidos, mesmo tendo buscado uma equipe muito competente, né, para a direção, um texto maravilhoso que tinha sido uma intuição, né, um sonho que a Ana Rita teve, e com muitos anos de trabalho, a gente conseguiu trazer para a pauta, e depois de muitos anos, né, mais de 2 anos de preparação, a gente conseguiu colocar no palco, e já tem uma terceira versão, né, melhorando cada vez mais nesse trabalho. E lembrando que aquelas pessoas que estão lá, que estão naquela foto do fundo, todos eles passaram por uma seleção interna, né? Como assim o GAN chega nesse ponto? Nós vimos que era necessário que a gente também se dedicasse àquilo que a gente queria. Então, para a vida, é assim que tem que funcionar, né? A gente precisa pensar, ver o que quer, se planejar e enfrentar as batalhas que virão, né? Muita coisa a gente vai tirar de letra. Muita coisa a gente vai ter que aprender, vai ter que estudar, ter que pesquisar, ter que ir atrás, pedir conselho de mais velho, às vezes até de mais novo, né, para a gente poder conseguir alcançar aquilo que são as nossas metas. E se for dentro de um grupo, se for um grupo de trabalho, antes que ele se desfaça, repensa qual que é o motivo da criação daquilo, né? Repensa qual que foi a intenção sua ou da espiritualidade, enfim, né, qual que é a base, né, de motivação para aquilo ter surgido, né? Provavelmente ela pode ser a que vai dar continuidade. Se não for esse, né, outras experiências estarão aí por vir, né? E é muita força, é muita vontade, né? Com e seguir certeza. adiante, né? Seguir adiante aí para o nosso caminho, né? Danton, muito obrigado, amigo. Muito jóia nossa conversa aí. Só deixar os OKs finais aqui, né? Tá, eu queria... Registrar a presença do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio entrou aqui, não falou nada, mas está aqui com a gente. Mas é bom demais. Grande Paulo Sérgio. Depois ele volta aí e assiste aí a nossa live que vai ficar gravada, tá bom? Tá. Você queria falar um aviso final aí? Não é um aviso. Eu sei que eu vou me emocionar, porque eu te falei mais cedo, né? A gente está vivendo muitas mudanças, né? Eu queria pedir para quem está aí, na hora das suas preces, nas suas vibrações, né, que pudesse vibrar por nós, né, para o nosso planeta, para o nosso governo, enfim, né, e pelas pessoas que começam a bater na porta, né, os desenlaces, né, as suas passagens, né. Hoje eu tive a infeliz notícia, antes de eu estava indo fazer um atendimento e tive um telefonema de que um grande amigo meu, né, fez a passagem, estava com Covid e não resistiu, né, à exigência. Então eu fiquei muito emocionado hoje, né, e queria mesmo pedir, né, ele chama Fernando, né, Fernandinho, é muito querido, mas que, né, não só ele, né, hoje fiquei sabendo de novo, mais de 1.100 pessoas desencarnando. Então assim, aqui no Brasil, então assim, é muita gente, né, ao mesmo tempo. A gente precisa de muita força, né, e a gente precisa também de dividir a luz que a gente tem, né, com essas pessoas, com essas almas que ficam e as almas que estão, né, em trânsito, né, nesse momento, né? Então que a gente tenha sempre o amparo de Jesus junto aí conosco. Com certeza, Danton. Pessoal, lembrando, nossas músicas estão lá no Spotify, no Deezer. Em breve nós vamos ver se a gente consegue disponibilizar nossos espetáculos também. Queria agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos aguentar aí esse tempo, né? Tivemos uns problemas técnicos no começo, mas eu acho que foi uma excelente conversa, né, Antônio? É sempre bom a gente conversar assim, e a turma também que ficou aí escutando a gente. Muito obrigado, Bacana. Um abraço a todos. Até daqui 15 dias com uma nova live, com um novo entrevistado do Grupo Arte Nascente. Um abraço, até mais. Obrigado a todo mundo, abração, gente. Até mais, Murilo. Valeu, Tchau. grande. Tudo de bom. Tchau, tchau.